Sejam bem-vindos ao Faithful Talk BR. Fala, nação Faithful! Estamos aqui para gravar mais um episódio do Faithful Talk BR. E quando joga, a gente sobe na tabela. Quando não joga, a gente sobe na tabela também. Mahomes provavelmente fora dos playoffs. Isso aí, para mim, é sorte de... Não vou completar, mas estamos aqui também com André. Fala aí, André. Fala, pessoal. Vocês estão ouvindo aquele grito, né? Quest for Six. Quest for... A zica aqui tá impossível. E a gente tá aqui. A gente também tá aqui com outro zicador, provavelmente. Matheus, fala aí. Não, o que eu queria dizer é que não tem Atlético pra salvar a gente mais, não. A temporada do futebol brasileiro acabou, cara. Lascou. Não, passou a moto aqui na hora. E vamos falar disso aí hoje também, sobre o Atlético, qual que é a relação do Atlético Mineiro e 49ers. E estamos também hoje aqui com o Glaucio. Para os fãs de anime, Tatakai. E é isso aí, galera. Então, né, antes de iniciarmos, como sempre, nós convidamos vocês para compartilhar o programa, né, com seus amigos, pessoas que curtem NFL, que torcem para o 49ers, mas também para seguir a gente aí no Instagram, no X, né, Twitter, @FaithfulTalkBR. Nós também estamos aí no YouTube, estamos aí no Spotify, agora no Apple Podcast também. Daqui a pouco a gente vai estar em todas as plataformas. Então segue a gente. Então, galera, estamos aí, né? Nessa semana a gente esteve de bye. Foi uma semana tranquila pra gente, né? Não teve nenhum estresse, só assistindo os nossos rivais aí. Desculpa, Pedro, não. E sem estresse não foi, porque eu tentei assistir Falcons e Seahawks e não deu. Não tem como, né? E também, né, teve, não é da nossa conferência, mas também teve Bills e Bengals aí também, que foi um jogo aí emocionante. Mas é isso, né? A gente não teve preocupações com o 49ers perdendo, ganhando, machucando, né? Porque era até uma preocupação se alguém às vezes estaria em casa e ia cair da cadeira e machucar, porque desse time a gente não duvida mais de nada. Mas ficamos aí de bye e, né, graças a um confronto direto aí do Packers e Bears, Bears perdeu, a gente subiu na tabela aí dos playoffs. Vamos falar disso mais tarde, mas então a gente já vai começar o nosso programa falando do preview do nosso próximo jogo, semana 14, contra o Tennessee Titans. E eu queria chamar aí, André, começa aí falando o que você acha desse jogo, quais são suas expectativas. Bom, é um adversário excelente, né? O Titans provavelmente é um dos piores times da NFL esse ano, não só pelo recorde, né? Eles estão com um time realmente bem fraco. Eu vi alguns lances no Red Zone no domingo. Eles acabaram vencendo os Browns, então acho que eles já estão talvez com aquele sentimento de dever cumprido, né? A torcida ali já, né? Acho que assim, eu não acredito muito nisso da parte dos jogadores, mas acho que eles não querem saber mais nada nesse campeonato, até para não prejudicar, já que eles têm grandes chances de ficar com a pick número 1 do draft. Mas de qualquer forma é um adversário que vem uma boa hora, né? Vem tranquilo no momento que o São Francisco precisa dar sequência a série de vitórias, reta final da temporada, é o último jogo antes de uma sequência muito pesada, então é um bom adversário para se ter nesse momento, né? Poderia ser todos os jogos contra o Titans, não reclamaria não. O Titans realmente, né, é um time muito ruim e, assim, coincidentemente eles enfrentaram o Browns, que a gente acabou de enfrentar, e mostra também que, né, como são dois times ruins, foi um jogo que deu um pouco de pressão ali, né? Não foi um jogo que talvez enganaria
espectador que não soubesse como esses dois times são ruins, né? Mas foi um jogo bem movimentado, cara. Foi O um jogo bem placar foi movimentado. 31-29. O Stefanski poderia ter empatado o jogo e levado para prorrogação numa conversão de 2 pontos bizarra Eles estão com essa modinha do Wildcat já tem uns 3, 4 jogos. E tipo assim. Ele tirou o Shadow Sanders, né? Pelo amor de Deus, sabe? E assim, né? Esses dois times aí estão no top 3 dos piores ataques da NFL. O pior é o do Browns, o segundo é o do Raiders e o terceiro pior é o do Titans. Então fica aí já a dica aí pra gente. Mas e aí, Glaucio, o que você tem para falar desse jogo? Cara, é assim, que nem eu falei antes da bye, eu acho que esse jogo tá num momento assim, ó, perfeito, tá? Foi posicionado assim de maneira estratégica. Nosso time descansado, voltando da bye, pega um time em casa, um time fraco, né, esse ano, como a gente vem falando. Então, assim, é tudo pra, vamos dizer, esquentar os motores dos nossos jogadores de novo. Tipo, botar o time nos trilhos, fazer o time começar a funcionar de novo. E porque a gente vai ter uma sequência aí, né, que é decisiva pra gente, vamos dizer assim, né? São uma sequência aí, vamos dizer, de 3 jogos já de playoffs, né? Pra já começar a esquentar aí. Então, é uma boa pra gente pegar um time mais fraco, em casa. Então, acho que a gente tá bem nesse ponto aí. Boa. Assim, né, só para dar um contexto para vocês desse jogo, acho que foi até o André que trouxe aí para a gente, mas se a gente pegar a métrica, né, do DVOA, que é o que eu gosto bastante, mas fala justamente, é uma estatística ajustada, né, dos times. O 49ers é o 11º da liga no DVOA, então é um time bom, né, vamos falar assim, um time quase top 10. E o Titans é simplesmente o 31º, e jogando fora de casa. Então, assim, é um time bem fraco, sabe? O ataque é tão ruim quanto o do Browns, só que a defesa, de longe, não tem nada parecido com a do Browns. E vem de um jogo desgastante, né? Foi um jogo desgastante lá, um jogo pegado, que nem o André falou ali, foi bastante pontuação. Então, tipo assim, né? E a gente vem descansado, a gente vem com limpinho, vamos dizer assim, né? A gente vem tranquilo. É isso, né? E o Titans já não tem mais chance de playoffs, tá 2-11, né? Eu acho que tanto o Browns quanto o Titans aí são times que estão no tanque, né? Só que ninguém tanca abertamente na NFL, mas como todos os dois já tinham vitórias, foi um jogo assim de diversão para os dois. Mas e aí, Matheus, o que você espera desse jogo aí? Pô, eu, diferente de vocês, eu não vou usar meias palavras, não. Se não ganhar do Titans, é pra demitir todo mundo, não é pra sobrar ninguém lá naquele CT, não. É jogo pra amassar isso aí. É tipo assim, é aquele jogo pra lavar o ego, não tem mais Meteu nada. um Fala Zezé aqui, é isso? Não, é no mínimo isso, velho. Não, se não ganhar do CSA, pelo amor de Deus, né? Um dado interessante, né, que a gente sempre fala aqui é a questão da casa de apostas e a probabilidade lá, né, que a gente fala Las Vegas. O nosso jogo, né, a nossa vitória com o Titans tá prevista lá por 12,5 pontos em Las Vegas. Isso aí é um amasso que eles estão prevendo. Então, de longe o maior spread do 49ers na temporada. Exatamente. Então, assim, para vocês terem uma ideia, um outro jogo que tem a mesma pontuação semana que vem é o Philadelphia Eagles, né, que é o seed 2 hoje da NFC, tá ganhando a divisão lá, já tem 99% de chance de ir para os playoffs, contra o Las Vegas Raiders, que é tá lá também disputando a seed 1 com Titans e com Browns. Então Dito isso, perdemos, né? Dito isso, zicou legal. A zica. Esse episódio de hoje, o que a gente tá zicando é brincadeira. Não, o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, sabe aquela case for the victor? A nossa é tipo o Shanahan chegar no meio do campo, entregar a bola e falar, faz o que vocês sabem aí, velho. Tem plano de jogo não tem nada. Vocês têm aí, eu não sei se alguém chegou a comentar, algum
algum stat sobre como tá o recorde dos 49ers pós-bye com o Shanahan? Acho que Cara, foi é você, Matheus, absurdo. colocou. É Acho que foi muito bom, absurdo né? isso. Mas assim, antes da gente chegar nessa parte séria, eu achei que você ia perguntar se alguém sabia o nome do quarterback de Tennessee ou de algum outro jogador importante, porque eu também não sei. Nem sabia que ele mais, estava na NFL. mais respeito com o Sr. Ken Ward. O Ken Ward. Não, o time deles, assim, se você for ver no papel, como qualquer time da NFL, não é um time horrível, né? Eles tinham, eu não sei se o Ridley quanto tempo vai ficar fora, quantos jogos já perdeu. Eles têm o Tony Pollard, que é um bom running eles back. têm o Tony Pollard, que é um bom running back. Então, assim, o problema é que não teve ainda. E tem a questão de coach também lá, que é meio complicada, né? Pra gente falar o mínimo. Sim. Mas o Titans tem uma arma secreta, que ninguém tá falando disso. Brandon Allen, o nosso quarterback reserva do ano passado, ou Ele já tem o reserva da esquema reserva. do Shanahan. Vai entregar Já o esquema do tem. chão. É aquela coisa, né? O Dante, ele conhece os alemães, né? O Brandon Allen nesse caso aí. Mas é isso, né? Assim, eu, para ser bem sincero, eu não tenho nem muito o que falar desse jogo. Não é questão de arrogância, mas é um time que claramente está tancando contra um time que claramente está querendo mostrar serviço. E em casa, numa crescente, né? É isso. Os números eu acho que mostram um pouco disso, né? Pra gente se apoiar naqueles dados de eficiência de EPA que a gente gosta, que o São Francisco dessas últimas, desde a semana 9, então as últimas 5 rodadas, né? O São Francisco, ele tem o segundo melhor ataque da liga em EPA. Ele tem o quinto melhor ataque em jogo corrido e o quarto melhor ataque em jogo aéreo. Então é um ataque que está muito dominante e vai enfrentar uma defesa que ela tá assim, ela tem uma boa defesa contra o jogo corrido nos números aqui. Eu confesso que também não estou lembrado de bons jogadores lá. Acho que eles têm É o Simons. É o Simons. Sim. É baseado praticamente nele. O Glaucio está fazendo o serviço de tentar zicar o que a gente está zicando. O André tinha pedido aqui, o número do Shanahan depois da bye week é 44-19. É tipo assim, é assustador de positivo. Não, mas isso em todos os jogos depois da bye, né? Eu digo assim, o jogo em seguida, que a gente pensa, o time não vai estar muito fechado, muito concentrado. Aquela história, né? O Andy Reid pós-bye week, né? Era uma história da NFL. Eu acho, mas assim, também acho que só um desastre mesmo, assim, para os São Francisco teria que fazer muito esforço para perder esse jogo, viu? Só para pontuar da DL deles lá, é o Jeffrey Simons, ele tá com 8 sacks já na temporada. Então é um cara assim, é um cara bom, Ele tem só o dobro. Ele tem só a quantidade total de sacks do 49ers na. Então, tipo assim. Só que o cara não joga sozinho, né? Infelizmente, o cara não joga sozinho. Então... O Harold Landry ainda joga por eles lá? Eu acho que não. Eles eu têm. Acho que não. Maluco, né? Eu acho que ele. Eu acho. Quem eu tava vendo que joga por eles lá é o. Ele tá no Patriots, o André, o Harold. Sim. É isso mesmo, agora eu lembrei. Ele foi pros Patriots, mas um cara que joga lá ainda, que jogou pela gente também há um tempo atrás, é o Arden Key. Né? Não é nada. O Sebastian Joseph Day também tá lá. Então, assim, são jogadores que também não. Né? O Arden Key mesmo, ele tá com 5 sacks na temporada. 4 sacks, desculpa. 4 sacks na temporada, porque tinham combinado aqui. Eles estão metendo sack pra caramba. Cogitou-se até ir atrás dele, né, cara? Saiu um burburinho e tal, de ir atrás dele. Mas é isso, assim, né? Igual eu falei, eu não tenho muita coisa para falar do Titans, não. É um time que já tá esperando o ano que vem, já não tem chance nenhuma de playoffs. Então, ganhar para eles não é interessante. Eles já estão com um head coach interino, né? Uhum. É um time com problemas, né, cara? É um time com problemas. Eles precisam se reestruturar, não adianta. Então, eles, tipo assim, aparentemente acharam um QB aí que pode ser um futuro. Um cara. Eu gosto do ele é um cara ok.
Mas precisa de armas ao redor dele, né? Porque perderam o Ridley, aí o Pollard, que todo mundo achou que ia ser. Que ia continuar correndo bem, né? Não, tá mais ou menos. Né? Aquela coisa assim. Então eles precisam dar uma reconstruída no time, né? O Titans está aí, né? Junto com Giants e com Las Vegas. Raiders com os piores recordes da liga, né? Eles estão empatados aí no recorde, mas o Titans hoje é o terceiro no draft, porque ganhou justamente do Browns. Então, é isso, galera. Eu acho que alguém tem mais alguma coisa para falar desse time aí do Só para Titans? complementar o que o André tinha pedido, a gente está indo por 9º ano de Shanahan, né? Então a 9ª bye week, e a gente tá 5-3 no jogo pós-bye week. Então, assim, também é um recorde bom, É um né? recorde positivo. Isso, tem que contar muito também que os primeiros anos do Shanahan eram um desastre, né? O time em reconstrução total, né? Desconsidera 17, 18, né? Exatamente. Mas é isso aí então, galera. Aí vamos falar um pouquinho então das possibilidades de playoffs, quais são as chances, o que nos aguarda por aí agora. E só passando um cenário para vocês, hoje, tanto na AFC quanto na NFC, está praticamente definido já os playoffs. Tem 1 ou 2 times aí que estão fora, que ainda brigam, mas falar apenas do nosso lado, né? O Rams, Packers, Eagles, Buccaneers, Seahawks e 49ers estão praticamente garantidos aí no... Engraçado, né? Até semana passada parece que estava muito mais embolado, né? O Lions perdeu aquele jogo e acho que, se não me engano, o Eagles também perdeu e, enfim, deixou as coisas muito... E eu já vou puxar um assunto aqui, André, que o Matheus mandou no grupo lá, que eu concordo. Eu acho que a NFL vai rever isso em não muito tempo. Essa questão dos times se classificarem sendo líderes de divisão somente, sabe? Porque, cara, você vê a NFC West, cara. Né? Você vê a NFC West, os 3 times ali, tipo, absurdamente bons, melhores que a maioria desses times estão liderando. E, tipo, tendo seed 5, seed 6 ali, né? Então... Exatamente. E assim, só para vocês terem uma ideia disso aí que eu tô falando, desses times que eu falei, né? Rams, Packers, Eagles, Seahawks e 49ers. Então, no caso, estou tirando o Buccaneers. Quem tem a menor chance de playoffs é o 49ers, com 90% de chance de chegar nos playoffs. O Buccaneers tem 71% de chance, mas justamente porque ele está na vaga da divisão. Então, ele ainda está disputando com o Panthers. Eles estão empatados. Mas, basicamente, o único time aí que está disputando a vaga, que está fora, é o Lions, com a gente diretamente, né? O Panthers está disputando a divisão, praticamente. Então, é o Lions e o Bears aí, que são os dois que estão correndo por fora, disputando tanto essa vaga, a última vaga do Wild Card, quanto a divisão com o Packers, apesar que o Packers já disparou aí e se isolou um pouquinho na disputa. E a gente vai meio que precisar do Lions aí, né? Então, se a gente quiser almejar coisas maiores, né? Vamos lá, Go Lions. Mas o que seriam essas coisas maiores, Glaucio, que você Seed 1, falando? cara. Seed 1. A gente vamos se contentar com a Seed 5? Dá pra sonhar, Glaucio? Se precisar, a gente se contenta. Mas, porra... Tá sentindo o cheirinho? Porra, lógico. Não, é assim, ó. A gente hoje, depois do jogo do Packers e Bears, a gente teve uma noção um pouco melhor do time do Bears, né? O time do Bears é um time vencível, tranquilo, assim. Né? Se jogar certinho o que tem que jogar, vence. É um time muito bom, tá em reconstrução, achou o ritmo de jogo, mas o 49ers é melhor. Ponto. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Glaucio. Eu vou voltar no Bears, mas é para falar assim, né? Agora, qual que é o nosso cenário aqui até o final? Então, a gente está voltando da bye e olha a situação do 49ers. A gente vai pegar esse Titans, que a gente acabou de falar, que é um time horroroso. Então, tem que ser uma vitória. Não é que tipo, a gente acha. Tem que ser. Se não for, alguém ali tem que apanhar de... Gato morto até o gato miar. Exatamente. Em casa. Em casa. O próximo jogo nosso é contra o Colts. O Colts era aquele time que no começo da temporada estava metendo medo em todo mundo, mas perdeu o quarterback deles
durante o último jogo, um jogo de divisão. Daniel Jones machucou, vai fazer cirurgia no Aquiles, está fora da temporada. E aí, para completar a sorte que eles tiveram, que o quarterback reserva, o Riley Leonard, ele machucou o joelho e também está fora da próxima dessa semana agora. Provavelmente fora também contra a gente. E o outro quarterback que eles têm, que é o Anthony Richardson, que foi draftado há 2, 3 anos atrás. Era para ser o QB1. Que era para ser o QB1, tá na IR e não tem previsão de voltar. Então, assim, pode ser que eles tenham que arrumar um quarterback aí do practice squad ou algum quarterback desempregado fiquem ligados, quem tiver a jersey do Colts pode ser chamado a qualquer momento. Cara, e sabe o que me assim, eu mandei isso no grupo hoje à tarde, eu falei, eu sinceramente preferia que o Daniel Jones não tivesse machucado. Porque ele tava vindo numa decrescente, né? Ele tava. Tipo, piorando muito o jogo dele. E ele já tava meio baleado. Então, pra gente, era melhor se esse cara tivesse continuado. Agora, pode ser qualquer um. Isso dá um alertinha de a resenha, sabe? Aquela resenha. Dá um medo, cara. Dá um medo, sabe? Sim, o mesmo medo que a gente tá tendo deles acharem um quarterback na fila do supermercado e esse quarterback ser competente pra ganhar da gente. O Andrew Luck tá sentindo a pontada na costela assim agora, com medo de ser chamado também pra voltar. É isso. Não, eles podem chamar o Carson Wentz, né? Aí eu tenho medo. O Wentz ainda tá na IR ainda. O Wentz tá na IR ainda. Ele tá no Vikings. Não, eu falo ele tá na IR do Vikings, se eu não me engano. Jogo contra o Colts, com eles com o quarterback reserva, eu tenho péssimas lembranças. Então. Sabe que assim, ó, vamos lá. Eu mandei no grupo lá hoje à tarde. A nossa defesa de corrida, ela é medianinha ali, né? Não é nada espetacular, fica ali. E, cara, o Jonathan Taylor é um dos melhores RBs da liga, né? Para os caras colocarem a bola na mão dele o jogo inteiro, não custa muito, sabe? Eles vão fazer isso. Pro ódio mortal no coração do Buckner aparecer também e ele comer a bola, também não custa. Exato. Lei do ex, né, meu amigo? Lei do ex tá aí pra isso. E é por isso que a gente tá torcendo pro próximo jogo do Colts, nesse domingo, contra o Seahawks, ser uma chacina, né? Brincadeira. Torcendo pelo Meteoro. Mas no mínimo ia até o overtime, para os dois chegarem cansados. Cansado, deixar todo mundo cansado, mas é um jogo difícil pro Colts mesmo, né? A defesa de Seattle hoje. Coitado de quem for jogar como QB nesse próximo jogo. Defesa de Seattle e Special Teams, né, cara? A defesa de Seattle hoje é considerada, né, por algumas métricas, a melhor da liga. Então, assim, é para estressar bastante esse quarterback aí que a gente não sabe quem vai ser. E o Jonathan Taylor também. Então, maldito seja aquele Lawrence, né, velho? Cowboys e agora Seattle. Puta merda, né? Acaba. E aí, voltando então, nosso calendário, a gente pega o Titans, tem que ganhar. O Colts, a gente deu essa sorte aí, que eles estão sem quarterback. E aí, eu falei que ia fazer um parênteses, então voltando aqui, e aí a gente pega o Bears, em casa. 28/12, quase no ano novo ali, depois do Natal. E o Bears, para enfrentar a gente, o Bears ele vai enfrentar esse final de semana o Cleveland Browns, que tem aquela defesa monstruosa, que deu trabalho pra gente, a defesa, né? O ataque não, ainda bem. Acabou de vir desse jogo contra o Packers, vai pegar o Browns, e depois eles vão pegar o Packers de novo. Então, assim, mais um confronto de divisão, disputando ali. Então, assim, a sequência do Bears é uma sequência muito estressante, para depois viajar lá para a Califórnia, o outro lado do país, para enfrentar os 49ers. Então, assim, é um jogo fácil? Tinha muita gente que falava que o Bears era um time enganoso, era um time que estava enganando todo mundo, mas nesse jogo com o Packers não foi bem isso que... O ataque deles está encaixadinho, apesar do Caleb ainda fazer umas jogadas meio duvidosas ali, mas o ataque tá encaixadinho. Cara, os dois running backs correm bem, né? O Swift corre bem, o Monangai corre bem, os dois recebedores ali são ok, o Mooney e o Moore, né?
E, sei lá, então, tipo assim, Assim, pra mim é muito mérito da comissão técnica, cara. A gente sim, vê a falta que eles estão fazendo nos Lions, né? Impressionante a sim. capacidade do cara de Ben arrumar Johnson, né, cara? casinha, cara. Né? Impressionante, velho. É aquele negócio que você faz, é um cara que tem o espírito de mudar a cultura, né, cara? Ele chegou ali, tipo, já mudou o vestiário total, assim. Você vê a vibe, eu gosto de ver os vestiários, né? Principalmente por causa do Cairo lá. Eu tenho uns amigos meus que torcem pro Bears. Tipo assim, você vê, é diferente. Do ano passado pra cá já. A energia, a vibe lá dentro do vestiário é E outra. energiza, né? É, E a gente estava até falando isso no off, né? O Ben Johnson era só coordenador ofensivo, então ele não tem um currículo assim para falar, mas a diferença que ele fez no Bears, a gente vê, né? O time mudou da água pro vinho aí, do ano passado para esse. E outro também é o Broncos lá, né? Que a gente vê como que sim. chegou um head coach que é gabaritado, já estava meio que no esquecimento aí, mas é um baita head coach. E tá botando aí o Broncos também da água pro vinho aí na Seed 1 da EFC, Eu né? acho, Então, eu acho que são vias diferentes, porque você pega um cara que tem a capacidade técnica absurda, né? Que era o técnico que era do Saints, está no Broncos, que me fugiu Sean o nome Payton. total, é o Sean Payton. E você tem o Ben Johnson, que era um bom coordenador ofensivo, né? Nos Lions, mas que ele tem mais uma questão tipo do próprio head coach do Lions, que é uma coisa mais Explosiva, né? isso, é um um cara bagulho mais de energia mesmo, assim, que o cara muda tipo o Robert Saleh, né? Isso, Pra quem exato, não exato. acompanha, tipo o Às Saleh com a vezes nossa não é muito defesa. a técnica da coisa. Óbvio que tem, Uhum, né? Mas tem muita questão de energia mesmo, da vibe, da agressividade que o cara. A cultura que ele muda dentro do vestiário, entendeu? exatamente. E A daí, gente às não vezes, tem pro um cara técnico de continuar esse negócio. trabalho, ele precisa de alguém que ajude na parte técnica daí, né? Uhum, exatamente. Então assim, né? O head coach ele faz bastante diferença aí Sim. no time, né? Isso aí é um pouco óbvio que a gente está falando, mas aí a gente consegue ver em dois exemplos aí que estão acontecendo agora. Uhum. Então, assim, voltando lá, né, para as probabilidades de playoffs, só para vocês terem uma ideia, em algumas simulações aí, o 49ers só estaria fora dos playoffs se eles perdessem pelo menos 3 jogos. Ainda temos 4. Então é Porra, Titans, Colts, tá Bears. nesse nível, assim? Que isso? Tá, 90% de chance. Então, Titans, Colts, Bears e depois os Seahawks para fechar a temporada, no dia 4 de janeiro, No Levi's. no Te- Levi's. teoricamente, seria a disputa pela Seed 5 aí, né? Esse Seed jogo contra 5. Seattle. Mas pode ser a Seed 1 também, por que não? Exato, Quem sabe? exato. Né? E daí a gente entra naquela mística de novo. Tackle do Nick Martin na linha de 1 para garantir a Seed 1. Porra, eu morro. Não só você, Glaucio. Nossa! Né, jogo de É. prime time, né? Vamos colocar, porque para quem não sabe aí, na última semana da NFL, não tem horário e calendário, não tem horário definido dos jogos. Eles veem qual o jogo que é mais interessante para colocar no Sunday Night. Eu apostaria Que é esse. que vai ser esse jogo aí. Sim. Pode ser sim. Também poderia ser Tem um Panthers e Bucks também, né? Que não é tão Interessa um apelo, total tem de tanto 0 pessoas, né, André? Não, Porque eles não têm uma mas eles torcida. gostam Seria de disputa de divisão, seria disputa de divisão e tal. Sim, Mas eu acho que o apelo do 49ers de Seattle é maior. Porque Bears e Lions também pode estar disputando provavelmente a última seed dos playoffs. Tem o Bucks e o Panthers que também provavelmente vão estar disputando a divisão. E o Rams, né? Eu digo que pelo menos seria o horário ali das 6 e pouco ali, né? é o Pelo menos. America Game of the Week, né? E o Rams aí, o Rams agora pega o Lions, é um jogo, né? Não é um jogo tão fácil, é um time que está disputando playoffs. Depois pega o Seahawks, mais uma vez, então é um jogo aí pra gente torcer também pro Meteoro, mas sendo Aí depois eles entram de férias, praticamente. Cara, eu acho que tem que torcer. Eu acho que esse jogo a gente tem que torcer pro Seahawks, cara. Esse Seahawks então, e Rams. eu acho que
pode ser, viu, André, que isso aí seja o melhor cenário pra gente, porque a gente chegaria no último jogo, Com talvez, chance de pegar disputando a seed 1. CD1. Porque Exato. o Rams, depois disso, também pega o Falcons, que é esse time horrível aí. E por último, o Cardinals, né? A única coisa que a gente pode contar é que talvez o Cardinals vai querer atrapalhar a vida do Rams, mas se o Rams estiver dependendo da seed, Mas da vitória a para gente pegar a viu, a gente viu esse jogo esse fim de semana. Não tem como, cara. 45 foi um- pontos que o Rams Não. colocou lá, né? Um massacre. Ainda tentaram fazer a resenha no começo do jogo ali, mas O sem que a gente condições. pode levantar de positivo, né? Que eu também nem sei se é tão positivo assim, é que o Rams não vai para 2 semanas de folga. Porque não vai conseguir ter a distância suficiente do segundo colocado, né? Então, assim, eles talvez vão ter que entrar com força total no último jogo. Sim. Mas a gente nem sabe até onde que isso é bom, né? Porque às vezes essas 2 semanas de folga, igual já foi com o Lamar, só serviu para ele amarelar mais Atrapalha, feio né? ainda. Não, no mas eu playoff. acho que pro Maccabi isso faria muita diferença. Eu acho que Outra faz, pegada. viu? Eu posso estar errado aqui, mas se eu não me engano, naquele ano que a gente foi pro campeonato da conferência contra o Rams teve essa oportunidade e a gente ganhou deles, foi um jogo 49ers e Rams, a gente ganhou o último jogo da temporada contra emocionante pra eles, caramba aquele jogo, cara. e aí depois a gente encontrou com eles no divisional, E ó, na conferência. Só que o Rams, eles fizeram como se fosse um jogo de pré-temporada. Eles colocaram os titulares por alguns, sei lá, um quarto. Então, assim, justamente para não ter esse esfriamento total dos jogadores, né? Mas isso aí também vai depender do 49ers e do Seahawks. Vai depender deles estarem na cola do Rams. É o melhor que a gente pode fazer, né? É óbvio, mas continuar ganhando continuar jogos, né? na cola, continuar perturbando ali o Rams, perturbando ali o Seahawks. Então, para fechar isso, galera, a gente provavelmente já está, né, 90% de chance, segundo as estatísticas aí, de classificar para os playoffs, mas a gente ainda tem a chance de pegar a seed 1. Isso depende da gente, depende do Rams, do Seahawks e também depende do Packers e do Eagles que estão aí na disputa, apesar de que, né, a gente não tem mais um impacto direto nisso aí. Então, eu fazer vou falar um dever de negócio casa. aqui, ó. Esse Eagles é mentiroso, tá? Eu também acho. Eu acho que desse ano, desses times assim que estão brigando e com muitas vitórias, eu acho que o Eagles é um time meio mentiroso, assim. Ano passado, eles tinham um ataque muito dominante, né? Esse ano, pô... Sim, tava muito encaixadinho, cara. Ano passado tava a defesa é muito boa, mas o ataque esse ano... E eu tenho achado estranhas as declarações de vestiário dos Eagles. Tá tipo um clima esquisito. Sim. O Eagles, ele também tiveram a sorte na divisão, né? Eles estão com praticamente 3 peso morto na divisão, né? O Cowboys o Cowboys ganhou deles. O Cowboys está literalmente no 50% de vitória, né? De aproveitamento, que eles estão 6-1, né? Eles têm tipo 6 vitórias, 6 derrotas e 1 empate. Mas o Commanders e o Giants, nossa, eles estão horríveis, né? Que pena, né? Deixa eles lá, né? Mas então tipo assim, né? Vamos só dar uma. Adam Peters lá, levou uma galera pra lá e não rendeu, né? Então, esse time aí é uma incógnita, né? Sou um defensor do Adam Peters, mentira, não tem muita coisa. Não ligo, apesar de que, assim, a gente vai entrar nesse... Eu gostava dele. A gente vai entrar nessa discussão daqui a pouco, eu acho, né? Mas, assim, muito crédito era dado para ele em várias coisas. Então, a gente não sabe até onde que isso realmente é verdade ou é papo de vestiário. Especulações, né? Papo de mídia, o que é. Mas ele chegou lá ano passado e foi uma surpresa, né? O time que ninguém esperava nada chegou nos playoffs, ganhou um jogo e surpreendeu. Mas esse ano, né, tá uma tristeza. Mas então, fechando aí, né, o assunto playoffs, é isso, galera. Mais alguém tem algum comentário? Quer falar alguma coisa? Para essa semana, 45-10 49ers. Justo, temos que dar o placar mesmo, verdade. É mesmo, né? A gente esqueceu isso. Vamos lá, então, falar do placar.
contra o Tennessee Titans. O que vocês... Vou chamar aí, eu já chamar o Matheus então, né, que já começou a falar. Matheus, Sim, qual que é o sim. placar aí que você tem para 49ers e Titans nesse domingo? Jogo sem susto, a gente só não vai pontuar mais porque o Shanahan ele tem preguiça, aparentemente, porque ele vai gastar uns timeout que a gente vai ficar revoltado, e ele vai tentar forçar uma falta faltando alguns segundos pro 2-minute warning, 45-10. 45 Esse é o a 10. roteiro do jogo. É isso então. E você, Glauci, qual que é o seu placar para esse jogo? Cara, eu vou falar primeiro que o CMC vem pra pedir música no Fantástico. 3 CDs dele aí no mínimo. E eu vou chutar também uns 48-12. Achei que você ia falar que ele ia ter um TD recebido, corrido e um passado, pô. Não duvido, eu não duvido. Seria maravilhoso. Só placares elásticos até agora. E você, André, o que você espera para o placar desse jogo? Eu sempre coloco o placar apertado, né, para jogo dos 49ers, mas esse não tem condição, né? Acho que esse aí vai ser algo na casa de 30 e 31-10 também. Eu chutaria algo nesse sentido. Tá certo. Eu, né, falaria algo bem parecido com o André aí. Eu acho que o placar vai ser um placar também elástico, mas eu acho que vai ser mais tranquilo o jogo do que o placar em si. Eu acho que vai ser um jogo assim 31-15, 31-17, 31-17, vamos deixar assim. Eu acho que vai ser um jogo 49ers no final ali, vai ser garbage time, já vai ter a betmão do jogo e o Titans vai jogar um pouquinho. Então é isso, galera. Você não vai falar que vai botar a galera do Terrão, né? Porque a gente já tá com a galera do Terrão. A gente já tá com a galera do Terrão, né? Então, assim, só se for colocar a galera da muleta, né? Aí a gente pode. Então, jogo esse aí que acontece, né, nesse domingo, 14 de dezembro, às 18h25, né? Aquele jogo período da tarde que acontece na Califórnia. Então é isso, vamos falar agora. O Matheus tem uma teoria aí para falar. A gente tem mencionado A maior resenha de a todos maior os tempos. resenha irrefutável da história. Mas o Matheus já tem falado aí, né, alguns episódios, ele solta alguma coisa sobre o Atlético Mineiro, sobre o Galo e qual que é a relação do Atlético Mineiro com os 49ers. Não, só para pontuar antes aqui, ó. O Pedro é irmão do Matheus, são os, né? E o André também é mineiro. Então são os 3 mineiros aqui e o paranaense. O Pedro e o Matheus, eles torcem pro Atlético, né? Isso. E o André é cruzeirense. Exato. É isso, né? Exato. Beleza. Antes era tudo especulação e coisa da cabeça de brasileiro que inventa moda, né? Tipo assim, não dá pra gente ser feliz no esporte, 100% feliz no final de semana. Se você torce pra, sei lá, Corinthians e 49ers, alguém vai te decepcionar durante o final de semana. Se você torce pro Cruzeiro e 49ers, alguém vai te decepcionar. Só que parou de ser uma teoria, uma superstição, quando sempre que o Atlético perdia, o 49ers ganhava, e sempre que o Atlético ganhava, o 49ers perdia. E não é mais coincidência. A gente gerou um gráfico, eu vou ver se eu consigo compartilhar ele aqui com vocês, para vocês verem que assim, o único jogo dessa temporada que fugiu dessa regra foi o primeiro jogo, que foi um 49ers e Seahawks, onde o 49ers ganhou e o Atlético Mineiro ganhou. E depois disso, cara, simplesmente não consegue combinar esses resultados. É uma maluquice. E assim, começou com ninguém botando fé, eu falava isso e tal, e agora o grupo do 49ers em peso perguntava: como que foi o jogo do Galo nesse final de semana? Pra eu saber o que eu vou esperar. Então, sorte do 49ers que o Atlético foi muito mal essa temporada, porque a gente não tem justificativa do porquê o 49ers... Deveria ter sido rebaixado, talvez o Super Bowl viria. Faltou isso. Quem sabe, né? Mas foi quase. Não foi por falta de tentativa do Atlético. Chegar na final de conferência. Mas assim, tem que ser falado que o Atlético perdeu a Sul-Americanos, então assim, tá dando uma oportunidade de título pra gente. E aí, ó, só para eu não ficar devendo pra ninguém, segurem esse gráfico que mostra a realidade
do que é o 49ers, velho. Vamos fazer aqui igual o João Kleber. Para. Quem quiser ver, vai lá no nosso X, Faithful Talk BR. O gráfico vai estar lá. O Matheus vai postar ele lá. Então, assim, você que não seguiu a gente ainda, a oportunidade de você seguir. O gráfico, esse trabalho estatístico aí incontestável, incontestável. Os números não mentem, né? Não parcial. E a verdade é essa aí. Então sigam a gente lá. Eu acho ótimo, porque pra mim, assim, ou é 8 ou é 80, né? Porque ou o 49ers perde, o Atlético ganha, ou o Atlético perde e o 49ers ganha. Mas ainda bem que, pelo menos agora, foi mais vitórias do 49ers. E eu quero dar uma esperança pro torcedor. Por conta da Copa do Mundo ano que vem, o Atlético volta a jogar no começo de janeiro. Então existe um mundo onde o Atlético e o 49ers vão voltar a jogar juntos ainda nessa temporada. Olha aí. Olha lá. E só para terminar, então, por sorte do 49ers, que estava de bye, ele não vai ter a interferência do 5-0 que o Atlético meteu no Vasco. Aí, porque senão aqui era papo do Titans ganhar o Comeback Team of the Year, ganhando do 49ers. Não, e deixa eu falar um negócio para vocês. Então, existe a possibilidade, já puxando um assunto, existe a possibilidade do Fred voltar. Qual vai ser a alma do Atlético que vai ser sacrificada pro Fred voltar? Olha, eu diria que pelo que está sendo conversado em bastidores do Atlético Mineiro, desse elenco atual, sobram 4 só para a temporada que vem. Vai sacrificar todo mundo. Então aí, ó, existe uma possibilidade aí, ó. Existe, galera. Quem é corintiano aí, ou quem acompanha o futebol, sabe que tinha uma mística aí do Corinthians com a Taylor Swift. Sim. A Taylor Swift do 49ers é o Atlético Mineiro. Então, assim, esperamos que a gente... Vale a pena conferir o gráfico. Vale a pena pra caralho. Vai lá dar uma olhadinha. Porra, o trabalho do Matheus foi muito bom. É isso aí, galera. Então, o Glaucio já até adiantou um ponto aí, eu acho que assim, a gente pode falar brevemente disso, mas é uma coisa interessante de se falar. Gente, peraí, rapidinho, deixa eu só fazer um parêntese aqui. O primeiro jogo de Wild Card do 49ers, se a gente passar em Wild Card não na Seed 1, é no mesmo final de semana do primeiro jogo do Atlético, tá? Fica aí. Tá que o pariu. Nossa senhora. E Atlético contra Betim, ou seja, eliminado no wildcard. É isso. Alguém vai ter que cometer um atentado terrorista. Então, o Betim ganha. O Betim, o Vitória do Betim, pô. Não vai ser eliminado no wildcard? Porque a diretoria do Atlético falou que nesse campeonato mineiro só entra o sub-20. A gente vai ser campeão, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É isso, galera. Então vamos lá falar. O Glaucio puxou uma pauta aí, né? Que estão falando bastante, falaram bastante na imprensa lá da Califórnia nessa semana, que foi a possibilidade do Fred Warner voltar durante os playoffs, talvez num campeonato da conferência ou talvez num Super Bowl. Se eu não me engano foi o Matt Barrow, quem que foi que fez essas... Eu acho que foi. O Matt Barrow, ele conversou com alguns médicos, fez um gráfico bem parecido aí com o Matheus, com o Atlético Mineiro, timeline, foi juntando os pontos e falando das recuperações de lesão, como que o Fred Warner recupera mais rápido. Então, assim, é uma possibilidade, né? A gente não sabe. O Fred Warner, até onde ele explica lá, até então não dava para adiantar a recuperação, justamente porque era a parte lá de imobilização, o tempo que ele tinha que ficar lá. Não sei, nem sei para falar a verdade se ele estava com gesso ou se era só uma botinha, alguma coisa. A proteção é a botinha, geralmente. E então esse tempo aí não tinha, né, como ser mais rápido, mas agora, pelo que eu entendi, ele já está fazendo fisioterapia, atividade, é isso, Glaucio? Sim. Geralmente eles fazem protocolo que eu tinha lido lá, é um 6-6-4. 6 semanas desse healing, né, dessa cura do osso, dessa parte ali. 6 semanas de um trabalho um pouco mais de mobilização. E daí 4 semanas para preparar para voltar para o jogo. E eles tentariam diminuir esse prazo do
das 6 semanas de recuperação da fisioterapia e tudo mais, e essas 4 semanas para voltar pro campo. Cara, assim, existem protocolos por um motivo, né? Para recuperação. Existem protocolos por um motivo. Porque é o tempo que a média do geral das pessoas recuperarem. Mas existem alguns freaks, a gente sabe que existe, né? Teve o caso do Pedro no Flamengo voltando da lesão de ligamento lá, que ele voltou com muito menos tempo, né? De LCA. A gente teve um caso recente no 49ers também, né? Recente assim, né? Há anos aí, alguns anos, que foi com o Alexander, né? Também era um linebacker, era o linebacker que fazia a dupla lá com o Fred Warner, um linebacker que foi importantíssimo para a formação dele. Ele rompeu, se eu não me engano, o ligamento do peito, né? Do peitoral. E voltou nos playoffs. Eu não sei se foi no Super Bowl ou no... Então, é que nesse sentido ali, esse tipo de lesão é um pouquinho menos problemática para a posição, apesar de você taclear muito e tal, mas enfim, é um pouco menos problemático. O tornozelo pro Fred, cara, é arranque. Então essa mudança de direção, essas coisas que o Fred tem muito, ela depende muito dessa recuperação. Então assim, é um long shot que eles falam, né? Mas eu não duvido. Não duvido. Eu também não duvido, não. Ele é maluco. Né? Ele é maluco. Eu acho que se o time pintou o campeão, né? O time chegar à final de conferência e sai zica. Eu acho que pro Super Bowl, quem sabe? Aí até tá dentro da janela, provavelmente, né? De recuperação. Não ficaria certinho o tempo de recuperação, mas ficaria ok ali, sabe? Sim. E nada impossível pro Wolverine Warner, né? Quem sabe? Exatamente. E quem sabe também, né, assim, já que esse time aí sempre sacrifica a saúde de alguém, vamos puxar lá aquela Eurocopa que o Cristiano Ronaldo entra por Portugal machucado, joga, sei lá, 5, 10 minutos e sai machucado e eles ganharam a Eurocopa? Então, o meu ponto do Fred Warner é o seguinte, como é tornozelo, se der alguma merda, ele voltar antes, cara, arrebenta com ele, tá? Acabou a carreira. Aí dificulta pra ele até voltar depois. Pra próxima temporada. Até deu uma entrevista essa semana falando sobre isso, né? Perguntaram pra ele sobre o retorno e ele falou, olha, não trabalhamos com essa possibilidade dentro da equipe de condicionamento e fisioterapia, mas quem sabe, né? O cara é abençoado aí. Pô. É assim, os caras têm disponível na mão todos os tipos de tratamento mais top que tem. Então, assim, né? Esperar. Duas coisas, então, aí, galera, assim, pra falar. Chegando no Super Bowl, né? Se o Warner tiver a mínima condição, ninguém seria capaz de segurar ele. Eu ia falar isso. Se ele tiver 80% bem, ele joga. Ele é maluco. Eu falo até mais arriscado, tá? Não porque eu quero, tá, Glaucio? Mas eu acho que assim, se ele tiver 50% bem, esse cara nem que seja invadir o campo, ele invade pra dar um tackle em alguém. Eu não duvido. Então, galera, vamos para as considerações finais? Bora. Quem quer puxar aí? Alguma coisa para falar? Não, só... De novo, gente, agradecer a todo mundo que está acompanhando o podcast. A gente faz questão de trazer toda semana aí, a gente está tentando ficar firme. Eu acho que está ficando legal. A gente agora está trazendo essa versão com vídeo, testando aí para as ideias que a gente tem aí para o futuro. Agradecer a todo mundo e continue acompanhando a gente. Go Niners! Fala aí, André. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Vamos na sequência e bora, né? Agora chegou a hora do vamos ver nesse time. Vamos ver do que eles são feitos. É isso aí. E você, Matheus? Cara, nessa sequência final de jogos, nesses últimos 4 jogos, 4 vitórias. Fica aí já o preview. Tem sido muito legal o podcast, tipo, o pessoal que está engajando. A gente tem um ouvinte especial que toda semana eu elogio ele, que ele interage com a gente lá no YouTube, velho. Você é, tipo assim, o querido da rodada.
E assim, para não deixar passar batido, essa semana a gente tem que secar os Rams contra os Lions. E assim, é um jogo até difícil, eu não diria nem que dá para secar, eu já entreguei as pontas, que é o Seattle e Colts. E amassar o Titans, mano. E vamos lá que nós vamos pro playoffs desse ano. E é isso aí, galera. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Esse episódio foi um episódio mais descontraído, né? A gente veio de bairro, fomos falando de vários assuntos que não só os jogos. Então comenta aí no YouTube se você gostou desse tipo de episódio, se você quer que a gente continue fazendo assim, se tem algum assunto que vocês querem que a gente traga, discuta aqui, quer saber a opinião da gente. Ou se não, vai lá no Twitter também e fala com a gente o que vocês acham. Que a gente poderia trazer para o podcast. Igual o Glaucio falou, a gente está tentando aí, né, esse ajuste com o vídeo também, para quem quiser acompanhar no YouTube. Ainda é um teste, né? Nós não estamos com os equipamentos certos, mas a gente quer o feedback de vocês, o que vocês estão achando, o que vocês esperam daqui para frente. E é isso, sigam a gente, né? Todo jogo a gente também tem comentado no Twitter, a gente comenta, traz alguns dados, fala algumas coisas que estão acontecendo lá na hora do jogo. Então, segue a gente, dá aquela força, que a gente tem projetos bacanas aí para o futuro e a gente conta com a colaboração de vocês. É isso, valeu!